Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a puberdade e os métodos contraceptivos, certo? É um tema muito importante para todas as faixas etárias e principalmente para quem se encontra aí nessa fase de transição, certo? Já que a puberdade é a fase de transição entre a infância e a adolescência, tá bom? E nós vamos falar aí, complementando sobre esses métodos contraceptivos, que é muito importante todos nós sabermos também. Então, quando a gente fala de adolescência, a gente já sabe que é uma fase de transformações e de descobertas, porque vai acontecer toda uma modificação, certo? Física, psicológica e social. Então, as relações sociais, as pessoas de que eu vou passar a querer ficar mais perto, as pessoas com as quais eu vou querer me relacionar vão mudar, vão ter mudanças no corpo, certo? Que essas, então, é que são mais visíveis mesmo para todos nós. E o amadurecimento emocional também vai acontecer. Então, algumas coisas que na infância não eram de importância para aquele indivíduo, tanto para o menino quanto para a menina, agora passam a ser importantes. Então, vai acontecer toda uma transição, certo? E aí, o que vai acontecer? O menino e a menina, eles vão passar a se tornar gradualmente adultos. Ou seja, devagarinho vão acontecendo essas transformações. Lembrando que não há uma idade exata para que isso aconteça. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? E aí, nessa fase, o corpo vai estar se desenvolvendo, vai estar se preparando fisiologicamente, certo? O organismo funcional para a reprodução. Então, essas mudanças físicas pelas quais o corpo vai passando na adolescência, elas podem tornar essa fase de transição, essa fase de puberdade, uma fase bastante difícil, bastante complicada para esses jovens. Então, é aquele período, né, que o jovem diz que ninguém entende ele, que tudo vai dar errado e etc e tal. Então, parte disso é culpa de quê? Dessas transformações realmente que estão acontecendo, que podem levar esse jovem a se sentir diferente, se sentir desajeitado, a ficar preocupado com a nova aparência dele, certo? E além do que, as mudanças hormonais também, né? Onde vai estar aí agindo a testosterona, o estrogênio, progesterona, e que vai mudar tudo que está acontecendo. E também mudar os comportamentos desse indivíduo, tá? Vale lembrar que cada organismo tem uma idade para essa transição. Eu não vou dizer que a puberdade vai ser aos 10 anos, vai ser aos 12, vai ser aos 14. Então, cada um vai ter o seu tempo, certo? Por isso que a gente diz que é de 10 a 12 anos, porque cada organismo é um organismo. Aqui a gente tem um esqueminha fazendo uma demonstração das mudanças que vão ocorrendo no corpo humano do adolescente. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui o corpo feminino. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um crescimento em altura, o aparecimento dos pelos no pubis e nas axilas, certo? Que são pelos aí indicativos que já estamos nesse período. O desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris, né? Que tem até as músicas aí famosas que falam da mulher de cintura fina. Então, a menina, quando ela está aí nesse período, passando para a adolescência, realmente há uma percepção dessa cintura devido ao alargamento dos quadris. E isso está acontecendo aí na imagem, olha, a gente pode ver o que? Entre os 13 e os 15 anos. E lá aos 18 anos já está aí o corpo praticamente formado, tá? Nessa outra imagem, a gente tem aqui a questão do menino, corpo masculino. Também acontece o crescimento em altura, o aumento da massa corporal, né? Vai ter um desenvolvimento de massa muscular, o aparecimento também de pelos no pubis, nas axilas e além desses que já tem lá na menina, o aparecimento de pelos na face, tá? E também o desenvolvimento do tórax e de órgãos genitais. E isso acontecendo aí pelo gráfico entre os 13 e os 15 anos, tá? E para também, quando chegar lá aos 18 anos, esse corpo já está fisiologicamente formado.
Então, a gente vê aí que há uma semelhança muito grande entre o desenvolvimento do menino e da menina. E aí, desenvolvendo-se os órgãos reprodutores, a gente tem, então, o sistema reprodutor, tá? Que é aqui a nossa imagem de agora. A gente tem aqui o sistema reprodutor masculino, visto lateralmente e visto frontalmente. O sistema reprodutor masculino, como a gente pode observar, ele é formado por o quê? A gente tem aí o pênis, certo? Que é o órgão copulador. A gente tem o saco escrotal, que é onde vão ficar armazenados os 2 testículos masculinos. Esses testículos são glândulas responsáveis, certo? Glândulas responsáveis pela produção do hormônio testosterona, que é um hormônio que vai induzir essas transformações no corpo masculino, e também responsável pela produção de espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas. E aí esses espermatozoides produzidos nos testículos, que estão aí armazenados no saco escrotal, em posição correta, temperatura ideal para que tudo aconteça, eles vão percorrer caminhos até que eles estejam prontos para serem eliminados pelo corpo do homem, certo? Que caminhos são esses? A gente pode observar bem nessa imagem frontal, que é a imagem C aqui da tela. O que é que acontece? Do testículo, ele passa para o epidídimo, que é esse novelo que reveste o testículo, para fazer o amadurecimento desse espermatozoide aí no epidídimo. Depois, a gente vai ter o quê? O ducto deferente, por onde ele vai percorrer, e à medida que ele vai fazendo esse percurso, ele vai recebendo os líquidos das outras glândulas, certo? Da glândula seminal, da glândula bulbo-uretral e da próstata. Esses líquidos são importantes para quê? Para a nutrição do espermatozoide, para a mobilidade do espermatozoide. Então, para que ele fique uma célula saudável, capaz de gerar um novo indivíduo. E aí, depois de fazer esse percurso pelos ductos deferentes, a gente pode observar na imagem A o ducto ejaculatório, que vai aí fazer essa entrada no pênis para depois esse espermatozoide ser eliminado pela uretra, num mecanismo que a gente chama de ejaculação, onde não sai só espermatozoide, sai espermatozoide num líquido esbranquiçado, que a gente chama de esperma. Muita gente confunde. Cuidado! Espermatozoide, célula masculina. Esperma é o líquido esbranquiçado que contém espermatozoides, tá bom? Então não confundam isso. E aí, professor, o que é que vai acontecer se ele não eliminou? Se ele não eliminou essas células, como qualquer outra célula do corpo humano, ela vai ser autodestruída, autodigerida pelo nosso organismo, pelo organismo masculino, no caso em questão, tá? Mas ela já está aí pronta após passar esse mecanismo. E lá no esperma, cerca de 5 ml de esperma, existem aproximadamente 400 milhões de espermatozoides, tá? Muita célula. O homem consegue produzir aí bastante célula nesse processo, no sistema reprodutor masculino, tá? E aqui a gente tem também o sistema visto lateralmente e frontalmente, só que agora o sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor feminino, a gente pode observar aqui na imagem que ele é praticamente interno, ao contrário do sistema masculino, onde a gente tem o órgão copulador externo. Então, onde é que a gente vai ter aqui essa produção de célula que lá a gente falou que é no testículo? Aqui a produção de célula vai ser no ovário, tá? Começando aqui de baixo, aqui a gente vai ter a vagina, né? Aqui nessa figura C tá bem visível, que é o órgão onde há a penetração do órgão copulador masculino. Então, após a vagina, a gente tem o útero. Após o útero, as tubas uterinas, que são as duas, e depois a gente tem aí os ovários, que são glândulas responsáveis pela produção do óvulo, célula reprodutora feminina. Além disso, como são glândulas, também produzem hormônios, como estrogênio e progesterona. Hormônios responsáveis pelo desenvolvimento feminino e também pela preparação mensal para a gravidez, certo?
mais ou menos a cada 28 dias, o corpo feminino se prepara para receber o espermatozoide e se prepara para que haja a fecundação. Caso isso não aconteça, acontece a menstruação, que é a descamação da parede do útero. O corpo é perfeito. Essa descamação ela não acontece em um dia. Então, ela vai levar mais ou menos de 3 a 5 dias para acontecer, porque é o período que o corpo vai renovando esse sangue, certo? Porque se fosse em um dia ia ser bem complicado para as mulheres, tá bom? Então, preparou para engravidar, produziu o óvulo fica lá na tuba uterina quietinho, esperando o espermatozoide encontrar com ele. Não houve fecundação, acontece essa menstruação, que também é um sinal aí da adolescência, quando a menina começa a menstruar, que a primeira menstruação a gente chama de menarca. Gente, quando eu falo aproximadamente 28 dias, porque esse ciclo ele pode variar de duração de pessoa para pessoa, principalmente na adolescência, tá? E aqui a gente tem uma imagem, certo? Ampliada desse processo de fecundação. Aqui é o óvulo e os espermatozoides tentando aí fazer essa penetração. Lembrando que somente um espermatozoide fecunda um óvulo. E os gêmeos? Então, existem dois tipos de gêmeos. Os univitelinos, que é um vitelo, ou seja, um óvulo só. Um espermatozoide fecundou um óvulo e lá na divisão celular se formaram dois bebês idênticos, gêmeos univitelinos, tá? Aí, os outros gêmeos são gêmeos bivitelinos. Eu tenho dois óvulos, dois espermatozoides, um espermatozoide para cada óvulo. E aí fecundou dois e eu tenho então dois bebês, que podem ser ou não do mesmo sexo, são bebês diferentes porque são de células diferentes. Pode acontecer trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai. Como a gente sabe que existem casos, tá bom? Mas um óvulo só é fecundado por um espermatozoide. Quando ele fecunda, ele produz uma proteção, que a gente chama de zona pelúcida, impedindo que os outros espermatozoides consigam penetrar. E aqui a gente tem uma ilustração de como acontece aí, então, se houve a fecundação, né? Esse desenvolvimento. Então, o bebê vai passar aproximadamente, né, 40 semanas, 36, 40 semanas, para se desenvolver. Vai ter aí a placenta fazendo a nutrição dele, o cordão umbilical ligando esse bebê à mãe. Aí observem aí que nas primeiras imagens ele está com a cabeça para cima, depois ele vai girar, certo? E vai se encaixar para a posição de nascer. Lá naqueles exames de imagem, o médico observa várias situações e uma delas é essa, se ele está encaixadinho com a cabeça para nascer e então, após analisar a mãe em diversos aspectos, ele verifica se há realmente a possibilidade do parto natural ou se é necessária a intervenção cirúrgica. E no caso de quem não vai ter filho, quem não vai engravidar, quem não está no tempo ainda, quem não quer, quem não pode, existem os métodos anticoncepcionais, que estão divididos em grupos. Os de barreira, os comportamentais, os hormonais, os cirúrgicos e os intrauterinos. Vamos entender aqui a diferença. O nome já diz, de barreira, porque impede o encontro dessa célula reprodutora. Por exemplo, a camisinha. Tanto a masculina quanto a feminina. Ela impede que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Lembrando que se usar uma, não usa a outra. Ou usa a masculina ou usa a feminina, tá? Métodos comportamentais são bastante falhos, falham muito, porque o nosso organismo ele muda muito de acordo com a ansiedade, estresse, entre outros fatores. Então, mas quais são eles? É a temperatura basal. Então, quando a mulher está ovulando, produzindo óvulo lá pelo ovário, a temperatura do corpo é diferenciada, ela aumenta, o corpo fica mais quente. Tem como ter uma previsão de que está acontecendo a ovulação e evitar a relação naquele período. É o método do muco cervical, quando a mulher está ovulando o muco cervical, ou seja, ela expele um líquido pegajoso, um corrimento pegajoso e transparente, certo? Indicando que está acontecendo a ovulação.
Outro método comportamental é uma dorzinha lateral, um mês do lado direito, o outro mês do lado esquerdo, que é o lado que está sendo a produção de óvulo naquele mês, certo? Então, o comportamental ele se baseia nisso, em evitar relações nesse período, mas são bastante falhos. Eles funcionam mais para quando a pessoa quer engravidar e quer fazer mais tentativas nesse período. Os métodos hormonais são os métodos onde a pessoa toma hormônios para evitar a ovulação, como por exemplo os anticoncepcionais, tanto em comprimido, quanto injetáveis, quanto os adesivos, tá? Os métodos cirúrgicos, que são aqueles da ligadura, chamada antigamente, né, que a gente sabe que é a laqueadura, que é quando é cortada a trompa, a tuba uterina, que é para o óvulo não ter o encontro com o espermatozoide, ou no caso do homem, a vasectomia, onde é cortado lá o ducto deferente para que o espermatozoide não seja eliminado. E isso não atrapalha em nada a vida sexual da pessoa. E os intrauterinos, que como por exemplo, está até aí na imagem, né, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, onde se coloca um dispositivo no útero, o médico faz isso, para quê? Para evitar que haja o encontro das células reprodutoras, tá bom? E aqui a gente encerra essa nossa conversa sobre puberdade e métodos contraceptivos. Fiquem bem!